Olá pessoal, tudo bem? Nesse exercício aqui que nós estamos estudando circunferência, nessa playlist especial para você, nós vamos calcular aí a distância entre um ponto até o centro de uma circunferência. Então, vamos lá resolver esse exercício interessante. Então, nós temos aqui a equação de uma circunferência, tá bom? E a pergunta é a seguinte: qual a distância desse ponto P até o centro da circunferência? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular as coordenadas do centro da circunferência, porque a pergunta é essa: qual a distância entre esse ponto e o centro, correto? Então, vamos lá? Então, como aqui é uma equação geral, o que nós temos aprendido? Que você precisa saber, de um modo geral, a equação algébrica, né, geral da circunferência. Por quê? Como nós já treinamos, é importante você pegar os exercícios 1, 2, 3 dessa playlist, porque é uma sequência lógica aqui, que vai aumentando o grau de complexidade de cada exercício e deixando todo esse estudo da circunferência completo. Nós vamos brincar assim, olha que legal. Ó, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, nós vamos comparando termo por termo. E aí, o que nós aprendemos? Que o centro da circunferência, né, o x nós estamos chamando de A, e o y de B. Então, esse Azinho aqui, na parte algébrica, menos 2A, quando você compara aqui, ó, com o termo que tem x, o que nós temos que fazer? Menos 2A igual a menos 8. Olha só, como nós já fizemos. Agora, quem é o A? Então, multiplica por menos 1. Vamos lá. Então, 2A igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo, A igual a 4. Então, o centro aqui, ó, o x é o 4, tá? Professor, e o y? Vamos lá. O y é o b aqui, tá? Então, olha só, menos 2b, também vamos comparar aqui com menos 8. Então, menos 2b igual a menos 8, coincidência ser menos 8, tá bom? Então, multiplicar por menos 1, sinais iguais fica mais, certo? Ok. Então, qual é o valor do b? 8 por 2, b igual a 4. Então, o centro da circunferência aqui, o x é 4 e o y é 4. Ponto. Pronto. Meio caminho andado, tá bom? Bom, vamos continuar então. Se o centro, que nós acabamos de calcular, olha só, se o centro tem as coordenadas 4 e 4, e o ponto P é 1 e 8, e ele quer saber qual é a distância entre os dois pontos, o que nós temos que fazer? Calcular a distância entre os dois pontos. Simples assim, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó, o ponto P, 1 e 8. Então, nós temos o ponto x1 e o x2, vamos pensar assim. Então, distância de AB, ou distância de PC, vou adaptar aqui as letrinhas, igual raiz quadrada do xc menos o xp, olha só, beleza? Ao quadrado mais o yc menos o y do ponto P ao quadrado. Então, a distância entre o ponto até o centro é igual, resolve o parênteses, 4 menos 1, 3 ao quadrado, 8 menos 4 ou 4 menos 8 vai dar menos 4, que ao quadrado vai ficar positivo. Vou deixar aqui, tá? Menos 4, ó, ao quadrado. Agora, temos que resolver o quadrado aqui primeiro, tá? Ó, 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes menos 4, mais 16, tá bom? Então, a distância entre os dois pontos, ou melhor, entre os pontos e o centro, é igual a raiz quadrada de 25, que nesse caso é uma raiz exata. Então, a distância é 5. Então, nesse exercício, ele quer saber a distância entre dois pontos, o ponto P e o centro da circunferência. Então, basta você calcular o centro da circunferência, depois usar a fórmula de distância entre os dois pontos, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Continue com a gente aqui, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!